do nono ano. Vamos continuar aí fazendo a nossa correção, né, das nossas atividades. Só queria chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Para fazer as atividades, nós vamos precisar aí da tabela periódica, né? Sem a tabela não tem como nós fazermos aí essas atividades, não é isso, galera? Concorda comigo? Então, nós temos que ter a tabela na mão, não é? Então, vamos lá. Vou fazer o número 1. A lei periódica pode ser assim enunciada. As propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Sobre a tabela e os elementos químicos, identifique as afirmativas correta ou corretas, né? Então, olha só, preste atenção. Vamos lá para o número 1. O elemento de número atômico 34 é um calcogênio? Então, vamos lá na tabela e verificar, igual nós já vimos. Na nossa tabela, o número de massa está em cima e o número atômico está embaixo, né? Na legenda da nossa tabela. Então, vamos ver quem que é o elemento de número atômico 34. Vai ser o selênio, tá? Olha, o selênio. Aí ele falou, ele é um calcogênio, então o selênio está na família 6A da tabela periódica. Então, os elementos da família 6A da tabela periódica, eles são chamados de calcogênio. Então, está correta, tá? Tudo bem? Olha, família 6A. Nós sabemos que cada família, ela tem um nome específico, né? Igual família 1A, só para a gente já estudar para nossa prova de sexta-feira. Família 1A, família dos metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 3A, família do boro. 4A, família do carbono, né? Deixa eu colocar a tabela. 5A, olha só, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. E 8A são os gases nobres ou gases inertes, né? Pelo fato deles não fazerem ligações com nenhum outro átomo, tá? Então, aqui tá certo. Depois, 2. O elemento que apresenta número atômico igual a 22 é classificado como um elemento de transição externa. Então, vamos lá, 22. Aqui, ó, o elemento de número atômico 22, olha aqui na tabela, né? Ele é o titânio. Então, o titânio, ele pertence à família B, né? Só que aqui, ele falou que ele pertence à família 4B. Então, realmente, ele pertence à família 4B? Pertence, olha. Tá vendo? Ele pertence à família 4B. Não é isso? Olha. E ele é, olha que legal, família 4B. E ele está em qual período? Ó, 1, 2, 3, 4. Ó. Ele está no quarto período, tá? Olha, família 4B, quarto período. Então, aqui ele falou que ele está na família 4B e no quinto período, né? E aqui, como vocês podem ver, ó, 1, 2, 3, 4, aqui, ó, quarto período. Então, o erro aqui é porque ela está no quinto período aqui, ó. Na verdade, ela está no quarto período, então está incorreta. Número 3. Os elementos da coluna 0 possuem pelo menos 4 elétrons na camada de valência. Os elementos da família da coluna 0 seria a família 8A. Então, ela pode ser chamada de 8A, 18, ou pode ser também chamada de família 0, tá, gente? Os gases nobres, eles podem ser chamados de família 0. Então, ele está falando que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Quando nós fizermos a distribuição eletrônica, de acordo com as camadas ou níveis de energia, a gente vai ver que ele pode ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. A gente vai estudar a distribuição eletrônica nos subníveis, tá bom? Então, também está incorreta. Tudo bem? Então, vamos para o próximo, né? Usando também a apostila e o exercício de número 3. Então, vamos lá, né? Eu tô com medo de ficar meio embaçado, mas, bom, eu acho que tá dando para ler, né, galerinha? Eu não sei se tá ficando um pouquinho embaçado, tá? Depois vocês me falam, tá bom? Então, vamos lá. 3. O mercúrio, tô achando um pouquinho embaçado, não sei se é porque é a hora, né? Tá meio à noite, não sei. Então, olha, o mercúrio é uma substância química que está poluindo as águas dos rios brasileiros, em função do garimpo de ouro.
Essa substância no seu estado elementar é Quando ele fala no seu estado elementar, é como substância simples, como ele é encontrado, tá? Substância simples, só para lembrar, é aquela formada por um só tipo de átomo. Então, a fórmula elementar do mercúrio vai ser Hg, tá? Então, ele está falando que ele é um metal de elevado ponto de fusão. Galera, olha só, nós vimos aí que os metais, né, da família 1A, 2A, todos da família B, alguns da família 3, 4, 5 e 6A, né, a palavra metal significa sólido a temperatura ambiente. Então, todos os metais, eles são sólidos a temperatura ambiente. Daí, eles têm alto ponto de fusão e de ebulição. Só que o mercúrio é uma exceção da regra, tá? O mercúrio, a temperatura ambiente, é ele aqui, ó, de número atômico 80, tá? Ele se encontra no estado líquido. Então, pelo fato dele se encontrar no estado líquido, tá? Ele tem baixo ponto de fusão. Eu vou ter que colocar aqui para vocês, olha, na própria apostila, que o ponto de fusão dele vai ser aproximadamente menos 38,8 graus Celsius, tá? Olha, então o ponto de fusão dele, menos 38,8 graus Celsius. É uma temperatura elevada, galera? Lógico que não, né? Muito baixa. Depois, olha, então aqui está errado. Então ele falou o seguinte: é o metal do grupo 2B. Então vamos lá ver se é o metal do grupo 2B. Olha aqui onde que ele se localiza, ó. Ele é o metal do grupo 2B. Olha, que você vai analisar, olha, tá vendo? Vai ser o de cima. Você falou, mas de 3 passou o 2 lá para frente? Depois a gente vai ver por quê, tá? 2B, quando a gente estudar a distribuição eletrônica. Então, ele pertence à família 2B. Então, vamos lá, continuando. Da classificação periódica dos elementos, né? Então, esse aí está correto? Isso aí está correto, né? Ele pertence ao grupo ou família 2B. 3, ele é um gás do grupo dos halogênios. Olha, eu já falei para vocês que ele se encontra no estado líquido, né? Temperatura ambiente. E ele está na família 2B. Aqui, olha. Então, ele falou que ele é um halogênio? Não. Quem são os halogênios? Os halogênios são os elementos da família 7A da tabela periódica, né? Igual a gente comentou que as famílias, elas têm nomes específicos. Então, família 7A, ele não está na família 7A. Família 7A que é dos halogênios. Então, também está errada, né? Depois, ele é um metal alcalino terroso. Cuidado com isso aí, ó. Os metais alcalinos terrosos são os elementos da família 2A. E aqui eles se encontram no grupo ou família 2B. Tá vendo? Ó, então, também está errado. Ele é um elemento representativo? Galera, os elementos representativos, eles pertencem às famílias A. Tá? Olha, então aqui ele pertence ao grupo B. Então, ele não é um elemento representativo. Então, também está errada, tá? Então, aponte as afirmativas falsas e justifique, né? A partir do momento que eu estava mostrando para vocês, eu já estava justificando, né? Eu falei de cada um e já estava falando a justificativa. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o número 4, tá? Olha, então vamos lá. Ele falou o seguinte: critique a afirmação. Na tabela periódica, a organização acontece de modo que os elementos químicos de uma mesma família possuem o mesmo número de camadas eletrônicas preenchidas? Olha só, ele falou que ele se localiza numa mesma, ó, de uma mesma família. Aqui, numa mesma família, ó. Ele está numa mesma família, isso quer dizer, igual ele está falando, que eles possuem o mesmo número de camadas eletrônicas preenchidas? Não, eles não possuem o mesmo número de camadas ou níveis de energia. Essas camadas ou níveis de energia, na verdade, seriam os períodos representados pelas linhas horizontais. Tudo bem, gente? Olha só. As linhas horizontais, olha, que vão representar as camadas ou níveis de energia. Então, todos os elementos que estão no mesmo período, numa mesma camada, têm o mesmo número de níveis, tá? Está no mesmo período, tem o mesmo número de níveis, tá? Agora, está na mesma família, olha, o número de níveis, eles vão mudar, né? Olha aqui, ó, famílias, os gases nobres, olha,
de nível, considerando uma mesma família, de nível para nível, eles vão mudar.